Queridos camaradas, estimados amigos, quero antes de mais agradecer aos nossos mandatários, à Maria João Pinheiro, nossa mandatária concelhia, e ao João Madeira Lopes, o nosso mandatário distrital. Agradecer também aqui a todo o pessoal do restaurante Infante que nos proporcionou e serviu este belíssimo almoço. E agradecer-vos a todos que aqui estão, juntarmos em tomar num almoço, nesta altura, num dia de semana, e ainda há algumas semanas do início oficial da campanha, juntarmos aqui uma tão expressiva e até ilustre galeria de apoiantes, só pode ser um bom sinal. Acho que é um sinal que nos enche de confiança, asseguro-vos, e que está assim mais ou menos em linha, posso dizer-vos também, com aquilo que temos encontrado um pouco por todo o lado onde temos andado. Temos conhecido recepções e reações que nos enchem de confiança para a batalha que estamos a travar. Estamos, de facto, já no meio de uma batalha, não podemos dizer que a estejamos a preparar. Estamos em plena batalha, que estamos a travar com as armas que temos e que são as nossas, não são as de outros, mas são as nossas e não são poucas. Já diremos alguma coisa sobre isso. Mas acho que um pouco por todo o lado onde vamos andando, sente-se desde logo aquilo que é um reconhecimento de largos setores da população do que foi e do que é o papel que a CDU desempenhou, particularmente nestes últimos anos da vida nacional. Se nos lembrarmos, e talvez seja bom, neste combate que estamos a travar, que nos lembremos algumas vezes e, sobretudo, que não deixemos que outros se esqueçam, se nos lembrarmos do que se passou na noite das eleições em outubro de 2015, nós víamos dois partidos que tinham acabado de estar 4 anos no governo, que tinham levado por diante a maior afronta que alguma vez algum governo fez ao 25 de Abril e ao património de valores e conquistas de Abril, à própria Constituição da República que resultou de Abril. E a maior ofensiva que alguma vez este país conheceu nos 45 anos que levamos desde o 25 de Abril aos direitos, às condições de vida da esmagadora maioria do povo, um governo que empurrou para fora do país 500 mil de portugueses que aqui deixaram de encontrar condições de vida e de sustento. Um governo que nos trouxe apenas uma certeza, é que a cada dia que passava vinha um novo ataque a direitos, a condições de vida, um novo anúncio, fosse de cortes nos salários, fosse de mais um corte nas pensões, fosse tornar definitivo aquilo que se tinha dito antes que era temporário. E esses dois partidos estavam nessa noite a fazer a festa. Estavam a preparar-se para levar por diante o caderno de encargos daquilo que tinha ficado por cumprir ainda. Coisas que não eram pouco importantes, desde ajuste de contas com a Constituição, que por algumas vezes não os permitiu ir tão longe quanto queriam ter ido, e aqui cabia revisões da Constituição, subversões da Constituição, aqui cabia os tais cortes nas pensões em pagamento de 600 milhões de euros, aqui cabia provavelmente vender aquilo que ainda restava de empresas e setores públicos estratégicos da nossa economia. E nessa mesma noite, enquanto esses dois faziam a festa, havia um partido resignado, um Partido Socialista resignado, que dava os parabéns aos vencedores, e havia ainda um outro partido que dizia que havia uma boa e má notícia nessa noite, estava muito contente porque tinha tido um bom resultado, mas havia uma má notícia, é que íamos ter que ter mais 4 anos de governo do PSD e do CDS. E houve logo nessa noite um partido, uma força, e apenas uma, que pela voz do secretário-geral do PCP, foi a CDU, que logo nessa noite disse, atenção, eles não ganharam, eles perderam esta noite. E é possível que na Assembleia da República os partidos deem correspondência ao que foi a derrota que o povo lhes ditou nas urnas. E este foi o primeiro e determinante passo para abrir caminho a tudo o que se seguiu. E nós passámos, no período que se seguiu, os termos da discussão inverteram-se. Nós passámos a discutir, não, quanto é que nos iam cortar nos salários mais, quanto nos iam cortar nas pensões mais, quanto iam cortar mais no orçamento da saúde, da educação, da segurança social,
passámos a discutir quanto é que os salários afinal vão aumentar, quanto é que as pensões vão aumentar, e aumentaram 3 anos seguidos. Apesar do PS não o queria fazer, nem o tinha no seu programa. Nós insistimos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, conseguimos já 3 aumentos consecutivos. Passámos a discutir quanto vai aumentar o salário mínimo nacional, quanto vão diminuir, quanto vai aumentar o orçamento para a saúde, quanto se vão reduzir as taxas moderadoras, que empresas vamos recuperar para o controle público, e algumas recuperaram-se. É evidente, olhando para trás, se não foi coisa pouca, que tínhamos passado de um período em que só tínhamos a certeza que a seguir viria mais um ataque, mais cortes, mais roubos, mais privatizações, para passarmos a discutir quanto é que íamos recuperar tudo aquilo que nos tinham tirado. Só isto não é coisa pouca. Mas temos de reconhecer também, olhando para trás e para este balanço, que foi muito aquilo que se podia e devia ter feito e que não se fez. E que são muitos os problemas do país que persistem sem resposta, alguns deles, porque são problemas de há muito, problemas estruturais, quando não têm resposta, a maior parte das vezes não ficam como estão, as coisas tendem a agravar-se. E isso sentiu-se nestes últimos anos da vida nacional também. Mas aqui chegados, e é essa a mensagem que a CDU tem procurado transmitir, é importante retirarmos algumas lições do que foram estes 3 anos e meio, quase 4, da vida nacional. Em primeiro lugar, é importante perceber, desde logo, que a opção com que os portugueses estão confrontados não é a de deixar tudo como está, sem responder a problemas que exigem resposta e que ainda não a tiveram, ou andar para trás, para os anos do empobrecimento, para os anos do governo PSD-CDS. Não é a opção ter de escolher entre deixar tudo como está ou andar para trás. A opção é avançar. E é por isso que vem aí nas mesas, pelas vossas mesas espalhadas, esta frase que a CDU tem afirmado, não se tem cansado de afirmar, de que avançar é preciso. Avançar é mesmo preciso. Avançar não apenas na melhoria das condições de vida das pessoas, e demonstrou-se, ao contrário do que alguns nos queriam fazer crer, que o país não fica melhor quando a vida das pessoas fica pior. Foi o facto de se ter melhorado, pouco que seja, a vida das pessoas, que permitiu também o país melhorar alguma coisa, mas não chega. Não chega, e a resposta que ficou por dar a muitos dos problemas que o país enfrenta, e àqueles que se agravaram por não ter essa resposta, é indissociável do que são opções fundamentais do governo minoritário do PS, do que são opções fundamentais do PS de manter o país amarrado a imposições e a determinações, em especial, mas não só, aquelas que vêm da União Europeia, que têm impedido essa resposta. Nestas lições que podemos tirar destes últimos anos, há algumas, 2 ou 3, que talvez tenham a sua importância. Em primeiro lugar, não nos esquecermos de que cada medida positiva que foi implementada, sobretudo aquelas mais significativas, logo no início, a recuperação dos salários que nos tinham, dos cortes nos salários, o aumento do salário mínimo nacional, a reposição dos feriados que tinham sido retirados, a reversão de algumas privatizações, todas e cada uma dessas medidas contou desde a primeira hora com a oposição, mas mais do que isso, com a pressão e até com a chantagem da União Europeia. Não nos esquecemos do que foi a novela das sanções, logo em 2016. Toda a novela das sanções que pesaram sobre o país. O país esteve sob ameaça de sanções. É claro que essas sanções não caíram do ar, ou essa ameaça de sanções resultou de legislação aprovada no Parlamento Europeu nos anos anteriores, também com o voto favorável de partidos portugueses, do PS, do PSD, do CDS. Os 3 contribuíram para aprovar a legislação que nos pôs sob ameaça dessas sanções, provavelmente mais cedo do que algum deles imaginaria, mas a verdade é que resultou também das opções que estes partidos tiveram no Parlamento Europeu, todo esse cortejo de ameaças, de pressões e de sanções. Bom, e esta é a primeira lição importante a ter em conta. A segunda é que naquilo que não se fez, aos problemas a que não se respondeu, aquilo que não se avançou e devia ter avançado na melhoria das condições de vida das pessoas, na elevação dos salários, sobretudo na administração pública, sem esquecer que há quase uma década que esses salários estão estagnados sem serem atualizados, apesar de terem sido desbloqueadas as progressões, mas isto também tem efeitos no privado.
aquilo que ainda falta de financiamento dos serviços, das funções sociais do Estado, dos serviços públicos, a começar na saúde, e do que tem sido alguma degradação desses serviços por não terem o financiamento adequado. Bom, tudo isto é inseparável de imposições da União Europeia que têm condicionado a resposta a estes problemas e a estas necessidades. Opções a que, novamente, quer o PS, quer o PSD e o CDS se mantêm amarrados. Algumas delas resultam até de legislação aprovada por estes partidos nestes últimos anos, que apertou ainda mais o que já era, digamos que um colete de forças em que o país estava metido e que lhe dificultava a resposta às suas necessidades. Mesmo às vezes, quando o PSD e o CDS vêm explorar de forma oportunista um sentimento justo de descontentamento da população com a resposta que ficou por dar em vários setores, com a melhoria que não houve como era possível e necessário nos serviços de saúde ou noutras áreas, mesmo quando vêm explorar de forma oportunista esse descontentamento, o que não dizem é que eles próprios estão amarrados, apoiam o mesmo tipo de imposições, nomeadamente as que vêm da União Europeia, que dificultam a resposta a muitos desses problemas. E acho que deste que já dissemos, há uma outra conclusão que a gente tem que tirar. É que se aquilo que avançamos, o fizemos apesar da União Europeia e confrontados com as ameaças da União Europeia. Se aquilo que não avançamos foi porque cá dentro o PS, o PSD e o CDS se continuaram a submeter à União Europeia, a determinadas imposições, então a conclusão a tirar daqui só pode ser uma. É que se queremos avançar, e avançar é preciso, se queremos avançar na melhoria das condições de vida do nosso povo, na resposta a problemas do país, vamos ter de enfrentar essas imposições que são lesivas do interesse nacional, que são lesivas da nossa possibilidade de respondermos como é necessário aos problemas que enfrentamos. E para avançarmos, também aqui, no enfrentar destas imposições, não há força como a CDU que esteja em melhores condições de o fazer. A começar desde logo por aquilo que fizemos ao longo destes últimos anos naquela frente de trabalho que é a da intervenção no Parlamento Europeu. Nós, normalmente, temos este hábito, nem todos o têm, mas nós temos há muito tempo, já há muitos anos, este hábito de prestar contas do trabalho que fazemos nas instituições. Nós vamos agora ter eleições para o Parlamento Europeu, as últimas foram há 5 anos, nós ainda há 2 semanas apresentámos o nosso programa, a nossa declaração programática, os nossos objetivos, os nossos compromissos para os próximos 5 anos, mas antes de o fazermos, tínhamos 2 semanas antes apresentado uma outra coisa, que foi o balanço do trabalho que lá andámos a fazer nos últimos 5 anos. Porque faz parte da nossa forma de ser e de estar nas instituições, prestar contas do trabalho que lá fazemos. E ele é público e é bom que seja também, para todos os que aqui estão e para os que não estão ainda hoje, mas vão estar amanhã connosco aí na batalha que se vai seguir nos próximos dias e nas próximas semanas, um instrumento útil a termos à mão na batalha do esclarecimento e da mobilização. Quem olhar com seriedade para aquele balanço, para algumas coisas nem precisa de olhar para o balanço que nós fizemos, pode pegar na página do Parlamento Europeu e ir lá espreitar o registro da atividade de cada um dos 21 deputados portugueses que lá estiveram, e quem se dedicar a esta tarefa com verdade e com rigor, chegará à conclusão que o trabalho que os deputados eleitos pela CDU fizeram nos últimos 5 anos no Parlamento Europeu é um trabalho distintivo que não teme comparações com nenhuma outra força política, nós até dizemos o contrário. Não é que não tememos comparações, nós desejamos que essas comparações sejam feitas. Precisamente porque a fazerem-se resultará o caráter único deste trabalho desenvolvido, seja de um ponto de vista do volume do trabalho, de um ponto de vista quantitativo, relatórios, pareceres, propostas de alteração apresentadas a regulamentos, a diretivas, perguntas à Comissão Europeia, interpelações à Comissão Europeia. Só os 3 da CDU fizeram mais do que todos os outros 18 deputados juntos, mas, sobretudo, não apenas deste ponto de vista do volume do trabalho, da quantidade do trabalho, que diz alguma coisa, mas, sobretudo, se olharmos para a qualidade desse trabalho, para o caráter distintivo desse trabalho, não apenas pela sua quantidade, mas, sobretudo, pela sua qualidade, por aquilo que revela de ligação ao país, de ligação às populações, de ligação aos trabalhadores, ao povo, às regiões, às várias regiões do país, de norte a sul, do interior ao litoral, às ilhas,
há um conhecimento aprofundado do que é a realidade do país, nos vários setores da vida económica, social, cultural, na agricultura, nas pescas, na indústria, nos micro, pequenos e médios empresários. Um conhecimento da situação, um conhecimento dos problemas, das dificuldades, dos anseios, das aspirações, e é isso que depois dá conteúdo à nossa intervenção, que é uma intervenção muito ligada a tudo isto. Cada proposta de alteração, cada relatório, cada parecer, cada pergunta que é feita à Comissão Europeia, está lá tudo isto. Está lá a denúncia dos resultados das políticas da União Europeia do nosso país, está lá também a proposta e o avançar de soluções para responder de uma outra forma aos problemas do nosso país. E é este trabalho distintivo que mostra que valeu a pena, há 5 anos, termos a CDU ter tido mais força, que teve nas eleições, a CDU ter crescido, termos conseguido eleger o 3º deputado e demonstrarmos que valeu a pena, que isso teve uma tradução no trabalho que foi possível realizar e até, num caso ou noutro, o Parlamento Europeu tem uma composição muito desfavorável, às vezes, mesmo essas propostas que a gente apresenta, muitas delas é difícil fazê-las passar, às vezes nem os outros deputados portugueses ajudam a aprovar muitas dessas propostas. Olha, por exemplo, quando se discutiu a recomposição do Parlamento na saída do Reino Unido e em que se distribuíram mandatos por um conjunto muito significativo de países e que nós tínhamos a proposta de que Portugal pudesse recuperar os lugares que perdeu em alargamentos anteriores, já que os alargamentos tinham sido a justificação para nos retirarem lugares, pelo menos que agora que saem 70 deputados de um país, ou quando saírem, vamos ver se saem, mas quando isso acontecer, que pelo menos nós recuperemos aquilo que perdemos. A verdade é que, na hora H, a votação da distribuição de mandatos, que não nos deu sequer um único deputado, a maior parte dos países recuperaram lugares perdidos, nós não recuperámos um único, mas na hora H a CDU esteve lá sozinha, os deputados eleitos pela CDU, os deputados do PCP tiveram sozinhos a defender a proposta que nos permitiria recuperar esses deputados. É um exemplo, entre muitos outros que seriam possíveis, em que mostra a importância não apenas de eleger mais deputados para a CDU, mas não dar, sobretudo, também a importância de não dar força àqueles que, na hora H, estão a somar os seus votos, não para uma posição de defesa dos interesses do país, mas muitas vezes somando-os a posições contrárias aos interesses do país. E é isto também que tem que entrar aí na nossa mobilização, no trabalho que vamos fazer, que há de ser um trabalho de esclarecimento, de mobilização para o voto na CDU, esta ideia de que está nas mãos de cada um decidir. Ou dar força àqueles que nos últimos anos estiveram lá no Parlamento Europeu a aprovar legislação que se vira contra o país, seja na hora das sanções, seja na hora dos vistos prévios ao orçamento, seja na hora das recomendações, que são sempre recomendações que vêm cortar na saúde, cortar no salário, ou dar força àqueles, como a CDU, que estiveram na primeira linha do combate para a rejeição e a revogação dessa legislação. Ou dar força àqueles que aprovaram políticas comuns, como a política agrícola comum, a política de pescas, a política comercial, que prejudicou muitíssimo os nossos setores produtivos, ou dar força àqueles que não desistem, apesar de um quadro desfavorável, de fazer propostas de alteração aos regulamentos da política agrícola, da política de pescas e de todos os outros regulamentos, para, onde for possível e até onde for possível, defender os interesses do país e conseguir para o país mais alguns meios, recursos ou possibilidades que possam ser mobilizados a favor do nosso país. Ou dar força àqueles que lá estiveram a aprovar toda a legislação que levou à liberalização aí de um conjunto de setores de atividade económica. Banca, energia, transportes, telecomunicações, correios, não é? Como o CTT, depois de privatizados, já vão em mais de 40 concelhos deste país que não têm um único balcão dos correios aberto, é um exemplo. Ou dar força àqueles que lá estiveram estes anos todos a lutar contra estes pacotes de liberalização que deixaram setores estratégicos da nossa economia nas mãos do capital estrangeiro. Enfim, poderíamos dar outros exemplos. É importante termos todos e cada um destes exemplos presentes na batalha que aí vamos travar nos próximos dias. Como eu dizia há pouco, esta é uma batalha que não será fácil, mas também nós não estamos habituados a tarefas fáceis. Não é? Será uma batalha onde, como também sabemos,
teremos de contar com uma desigualdade de meios. Andamos há muito tempo, os candidatos da CDU, desde que foram apresentados, que andam no terreno, de norte a sul, em iniciativas as mais diversas, algumas como esta, juntando dezenas de apoiantes, outras juntando centenas ou até milhares de apoiantes. Nem sempre contamos, como outros, com câmaras de televisão atrás de nós, mas, enfim, sabemos que há armas com que nunca vamos poder contar da forma que outros contam, mas sabemos também que há algumas armas que nós temos e que outros não podem contar, que é esta generosidade militante, este empenho coletivo que só podem ter aqueles que aqui andam para transformar a vida, para transformar o mundo. Aqueles que vêm na política e na intervenção política, não uma forma... Aqueles que veem na intervenção política e no desempenho de cargos públicos não uma forma de adquirir benefícios para si e para os seus, mas, pelo contrário, uma forma de assumir um compromisso pela transformação da vida das populações. Isto é verdade no Parlamento Europeu, como é verdade na Assembleia da República, como é verdade no plano local, para qualquer eleito local da CDU. E é com estes argumentos e é com esta força, que não é pouca, camaradas e amigos, se bem aproveitada, e eu creio que está a ser, mas é preciso aproveitá-la ainda mais nos dias e semanas que temos aí pela frente, travando uma batalha que há de ser pessoa a pessoa, vizinho a vizinho, familiar a familiar, conhecido a conhecido, camarada a camarada, amigo a amigo. Esta batalha de esclarecimento, de convencimento, de mobilização, de discussão, quando tiver de ser, de debate sereno, franco, quando tiver de ser, de confronto de ideias também, se o fizermos. Se o tivermos a oportunidade de o fazer, não só os candidatos, mas todos aqueles que reconhecem na CDU o papel distintivo que esta teve e tem na vida nacional e que precisa de ter, então vamos com toda a certeza ter novamente um bom resultado na CDU e vamos criar melhores condições para, como a poucos dias de celebrarmos os 45 anos do 25 de Abril, como nos lembrava ali o Madeira Lopes, nós criarmos outras e melhores condições para fixarmos os valores do 25 de Abril no presente e no futuro de Portugal. Vamos a isso, queridos camaradas e amigos, a todos ao trabalho, a todos um bom trabalho.